Olá, meu nome é Guilherme Magalhães, eu sou um dos desenvolvedores do Sysfund, é um sistema para fundações em estacas, que leva em conta as cargas laterais e os momentos. O Sysfund foi orientado pelo engenheiro Renato Cortopassi, que é um geotécnico muito renomado, dono da Cali Engenharia. Então, nós vamos fazer um exemplo de um projeto que foi um projeto real, de um galpão, as fundações de um galpão, onde as cargas laterais e os momentos eram relevantes em relação às cargas verticais. Os momentos, nós vamos fazer uma apresentação, então, da parte teórica, para a gente poder ver como que funciona essa parte de momentos e cargas laterais, depois a gente vai para um exemplo prático. Então vamos para a parte teórica primeiro. Então, os momentos eles podem causar cargas axiais ou flexão na fundação, E as cargas horizontais, independentemente do número de estacas no bloco ou do formato do bloco, elas sempre vão causar flexão na fundação. Então, assim, só convencionando aqui, o MX gira em torno do eixo X e o MY gira em torno do eixo Y. Nesse bloco de uma estaca, a gente verifica aqui que tanto o MX quanto o MY, eles causam flexão na fundação. Nesse caso aqui de bloco de duas estacas, o MX ele causa flexão na fundação, e já o MY causa cargas axiais nas estacas, onde a estaca vermelha está sendo comprimida e a estaca azul está sendo tracionada. No bloco de três estacas, também, o MX tende a girar o bloco, então tem flexão na fundação, e o MY ele causa cargas axiais nas estacas, tá? Então, agora qualquer outro tipo de bloco, padrão, 3 estacas, 4, 5, tanto o MX como o MY vão causar apenas cargas axiais nas estacas, ou seja, os momentos não causam flexão na fundação. Então, esse bloco também, somente reações nas estacas. E como foi falado, as cargas horizontais elas sempre vão causar flexão na fundação. Então, vamos para uma parte agora prática. A gente vai fazer um projeto no Sysfund. Vocês vão entender como é fácil dimensionar uma fundação no Sysfund. Então, estamos aqui no Sysfund. Vou mostrar todas as abas aqui e como que o sistema funciona. Primeiramente, a gente tem que fazer o levantamento da capacidade de cargas verticais, Então, a gente vai ter que escolher os métodos semi-empíricos que a gente utiliza, escolher o tipo de estaca, inserir o SPT para a gente poder fazer esse cálculo com base no SPT e aí depois lançar as cargas e escolher os diâmetros, as profundidades e ir fazendo. Então o primeiro passo aqui é a gente inserir o SPT. A gente tem aqui o SPT, temos aqui até 10 metros, 32 golpes, depois passa para 12, 16. Então nós temos esse SPT, uma argila siltosa. E aqui no Sysfund a gente pode colocar até 10 furos de sondagem, tá? E o programa calcula a média, mais ou menos o desvio padrão, e aí retira os valores que estão fora do intervalo de confiança. Nesse projeto, nós vamos adotar apenas um furo de sondagem. Então, colocamos o SPT, agora clicamos aqui em métodos, são os métodos semi-empíricos que nós vamos utilizar. Vamos utilizar aqui somente o decor quaresma, a gente vai utilizar a estaca escavada nesse projeto, tá? Então a gente seleciona aqui o método, pode ser selecionado um ou mais métodos, e aí o programa vai tirar uma média também, mas dos valores já tratados, excluindo o método que ficar fora do intervalo de confiança. No caso aqui, então, nós vamos adotar só o método decor quaresma. E aí, vamos aqui em análise isolada. Aqui é a parte de análise isolada, que é o coração do sistema. Aqui nós fazemos todos os cálculos, Depois a gente vai processar o projeto completo.
mas mostrando rapidamente aqui para vocês, temos os dados do pilar, né, que é a largura e o comprimento. Essa largura e o comprimento são importantes para... a largura B1 é a distância x e o H1 distância y, né, do pilar, porque o sistema vai colocar as estacas no sentido de maior inércia do pilar, para geralmente dar reação, né, nas estacas, ao invés de flexão. Os dados do carregamento, né, temos aqui carga vertical, os momentos nas duas direções e as cargas horizontais também nas duas direções. Podemos trabalhar tanto com compressão como com tração. Então, os dados da fundação, escolhemos o tipo de estaca, né? Aqui, ó, temos até estaca pré-moldada, estaca moldada em loco, vários tipos de estaca. Vamos adotar estaca mecanicamente sem lama, tá? Estaca escavada. Então, aí tem os dados, né, do diâmetro que podemos escolher, profundidade, o programa já calcula a cota ideal, cota crítica e calcula já a resistência. Geometria do bloco, geometria padrão, que a gente pode usar depois. Então, se der 3 estacas, ele vai adotar triangular, 4 quadrado. Isso aqui é padrão, mas nós podemos alterar isso depois, tá? E algumas alterações também que podem ser feitas aqui. Temos aqui também as verificações, né? Então, essa aqui é a parte geotécnica, onde a reação tem que ser menor do que a resistência admissível, que tem que ser menor que a resistência estrutural, né? E o deslocamento horizontal tem que ser menor que o deslocamento limite. E aqui a parte estrutural, né? Taxa de armadura máxima, e tanto da armadura longitudinal como estribos também. Temos aqui toda a demonstração do cálculo das armaduras, tá? Esse aqui está dando bastante erro, né? Temos aqui também, ó, deslocamento horizontal, os gráficos, né? Deslocamento horizontal, momento fletor, esforço cortante, esforço normal e as tensões no concreto. Nessa nova versão inserimos também a tensão máxima, né, na estaca, e a tensão atuante e a tensão resistente, já considerando também a resistência pela armadura também, concreto mais armadura. O programa calcula, né, o módulo de deformação horizontal do solo automaticamente, ele classifica, né, o solo, a consistência, e aí a gente já calcula o módulo automaticamente. Todos os outros parâmetros geotécnicos também são calculados automaticamente, que você pode alterar. Temos aqui configurações também, que já é feito automaticamente. Se quiser alterar a classe de agressividade, FCK, tem várias configurações, mas o sistema já adota uma configuração já padrão. Então essa é a parte de análise isolada. Nós vamos aqui em projeto completo, onde nós inserimos as cargas do projeto, né? Nós temos aqui, ó, B1, temos esse projeto aqui até com 25 pilares, e aí a gente coloca, né, a largura, o comprimento do pilar, carga vertical FZ, FX e FY, são as cargas horizontais, MX e MY, os momentos. Então já preenchemos aqui, o programa dá até uma estatística das cargas, né? O FZ máximo de 25,5, MX máximo de 8, então temos aqui momentos de 8, da ordem de 8, né? MY na ordem de 6, FX 2,4 máximo e FY 3,2. Então o que nós vamos fazer? Esse projeto é interessante notar que, ó, com um diâmetro de 30, com 13 metros, a gente conseguiu aqui uma resistência de 26,7. Como a maior carga do projeto é de 25,5, todos os pilares, levando-se em conta somente a carga vertical, foram dimensionados com uma estaca de 30, tá? Então, podemos ver aqui, já está até processado esse projeto, e a gente vai usar outros diâmetros, né? Porque o diâmetro de 30 realmente não dá. E nós verificamos, ó, que nenhum pilar passa, né? E por muito, né? Olha, deslocamentos horizontais muito altos mesmo. A parte estrutural, inclusive de tensões também, né? Parte estrutural, e realmente então nenhum pilar passou. Então nós vamos agora fazer o projeto, né? Nós vamos fazer o projeto. Isso é muito importante para a gente verificar o quanto é importante, né, os momentos e as cargas horizontais, tá? Então vamos adotar aqui um diâmetro de 40 e 50 centímetros. Então vamos lá.
nós colocamos aqui no modo manual, para poder ficar mais ágil. Colocamos aqui, ó, 40 e 50 centímetros. E aí a gente já vai adotar uma profundidade de 10 metros, tá? Porque a gente não precisa de uma profundidade muito grande aqui para esses diâmetros, né? A gente precisa mais dos diâmetros maiores, tá? Então vamos calcular aqui, esse primeiro passo, ó, calcular cotas e resistências. Isso a gente poderia usar, né, o isolado aqui para a gente poder verificar quanto está dando resistência, né? A gente pode usar esse isolado aqui para fazer uma prévia, mas eu já vou fazer direto aqui. Então, de calcular cotas e resistências. Temos calculado então aqui as resistências, né, as profundidades, né? Então 40 com 10 metros, 50 com 10 metros, temos aqui 22,8 toneladas para diâmetro de 40 e 28,5 para o diâmetro de 50. Então o próximo passo agora é a gente gerar o estaqueamento inicial. Então o programa vai distribuir, né, o estaqueamento, testar primeiro um diâmetro de 40, depois um diâmetro de 50, depois testar dois de 40, ele vai fazer todos os testes, tá? No caso aqui, só vai ter uma estaca de 40, uma estaca de 50, mas se o projeto fosse maior, ele ia fazer todos os testes para poder obter o estaqueamento mais econômico, levando-se em conta somente as cargas verticais, para depois a gente rodar e aí depois verificar, né, reações às estacas e fazer todas as outras verificações no processamento global. Então vamos no segundo passo, que é o gerar estaqueamento inicial. Então temos aqui já distribuído, né? Temos aqui 22 pilares com uma estaca de 40 e apenas 3 pilares com uma estaca de 50, porque as cargas verticais são baixas, né? Nós temos a maior carga aqui com 25, e sendo que a gente conseguiu 22,8 toneladas com diâmetro de 40. Então a gente tem a maioria com diâmetro de 40, só que a gente vai processar o projeto e aí, não passando, a gente vai fazer as edições para poder rodar o projeto com o diâmetro correto, tá bom? Então vamos aqui no terceiro passo, que é processar a fundação. Vou só mostrar para vocês, o programa já distribuiu, né? Uma estaca de 40, uma estaca de 40, uma estaca de 50, então ele já distribuiu normalmente. Está vermelho porque a gente ainda não processou tudo, tá? A gente vai processar agora. Então vamos para o terceiro passo, processar a fundação. Agora, então o projeto está processado, nós temos aqui 21 pilares com erro, total de 25 pilares, sendo 21 pilares com erro. Vamos verificar aqui, verificações, a maioria, né, erros de deslocamento horizontal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar, tá, as estacas, para a gente poder processar o projeto novamente. Vou mostrar aqui um recurso para vocês, aqui no Sysfund, ó. A gente pode usar o isolado para puxar o pilar, e ele vai trazer todos os dados do estaqueamento, todos os dados do carregamento, e a gente poder fazer uma análise aqui na análise isolada e depois atribuir para o projeto completo. Então ele puxa para cá, tá vendo? Então aqui temos aqui deslocamento horizontal, está excedendo, só deslocamento horizontal. A gente pode alterar aqui o diâmetro, né? E enviar lá para o projeto completo. Atribuir dados. E aqui a gente verifica, né, que já veio aqui diâmetro de 50, uma estaca com 10 metros, tá? Então aqui a gente pode, como a gente vai usar só um diâmetro de 50, né? Um diâmetro de 50 vai passar,
a gente pode alterar diretamente aqui, mas o certo mesmo mas o ideal mesmo é a gente analisar um por um. Nesse caso aqui, vai dar certo. Eu já vou colocar um diâmetro de 50 para já processar. Então troquei para um diâmetro de 50 com 10 metros e vou fazer o processamento novamente, tá? Processar a fundação. Agora, nós processamos o projeto e agora temos 0 erros. Podemos verificar aqui, ó, o estaqueamento. Uma estaca de 40, passou para uma de 50, né? E assim vai. Todos os pilares estão passando normalmente. As verificações todas estão aqui. Reações, resistência admissível, deslocamento horizontal, método russo, tensões no concreto, todas as verificações. Então, viemos aqui em relatórios, detalhamento. Nesse relatório, nós já temos detalhado, né, tanto essa primeira coluna, a parte geotécnica e a parte aqui de mais a parte estrutural. Só vamos ajustar os diâmetros, tá bom? Então aqui temos aqui, ó, apenas um pilar com uma estaca de 40. Nós poderíamos até trocar, né, para uma de 50, para ficar tudo uma de 50. E aqui a gente já tem, ó, o programa já dimensiona também o bloco, tá? 80 por 80 por 55. E aqui a parte estrutural. Então aqui são os grupos estruturais, né? Nós temos aqui, no caso, 5 grupos estruturais, ó. Então diâmetro de 40 com 3 metros, B14, né, que é o pilar, então 6 diâmetro de meia e estribo diâmetro de 5 a cada 12. E aqui, ó, diâmetro de 50 com 10 metros, tá vendo? B2, B3, B4, B5, tal, esses pilares aqui até o B12, né? As repetições são 8 vezes, então 18 diâmetro de meia, comprimento de 10 metros, né? E diâmetro de 5 a cada 12. E assim vai. Todos os grupos estruturais, ó. Diâmetro de 50 com 3 metros, diâmetro de 50 com 400, diâmetro de 50 com 800. A gente pode só ajustar as bitolas, ó. No caso aqui, eu vou até colocar tudo de meia. Ó, temos aqui espaçamento entre barras, tá vendo? 6 diâmetro de meia, 18 diâmetro de meia dos grupos, né? 16 diâmetro de meia, 25. E podemos alterar, ó. Aqui o espaçamento entre barras tá 14 centímetros, aqui 5, tá vendo? Aqui 3,9, aqui 5. Então nós podemos, se quiser, alterar o diâmetro. Eu vou alterar aqui esse de 6 também para o diâmetro de 16. Aqui esses dois também. Então vou deixar só o primeiro lá, com diâmetro de meia. Então ficou 11 diâmetro de 16, 15 diâmetro de 16, 10. Então quando a gente vai aqui em relatórios, a gente verifica que todos os diâmetros também já foram alterados, tá? E aí a gente já tem esse relatório, que é o relatório completo para detalhamento do projeto, agrupado, né, com as armaduras já agrupadas e com otimização para o corte, né, com diâmetro de 3, 4, 6, e aí para facilitar o corte e dar uma perda mínima. Então temos também um relatório aqui de orçamento, né, do orçamento da obra, e aí a gente já tem uma estimativa aqui, né? Podemos mexer nos preços unitários, ó, 87 mil, tem todos os quantitativos, tá? Volume de estaca, volume de bloco, os aços, né? Aço das estacas, então quantidade de metros de perfuração, então o orçamento já completo tá aqui. O relatório também de blocos, né? É um relatório que a gente consegue já fazer dimensionamento dos blocos, já com as repetições e os maiores esforços. Para quem usa o TQS, dados de bloco já facilita bastante, o projeto de bloco já fica bem compacto, bem enxuto. O outro relatório é um relatório de verificações, que é uma memória de cálculo de tudo que foi feito, né? Mostrando todas as cargas, né? Os esforços, as resistências, né? Resistência estrutural, resistência geotécnica, as reações em cada estaca, né? As tensões, então todas as verificações, que é uma memória de cálculo que pode ser entregue para o cliente, até mesmo cobrar separado, né? Essa memória de cálculo. Inclusive também dá até para fazer ATP, né? A gente copia o projeto para o Sysfund e aí roda e o Sysfund já verifica o projeto automaticamente, tá? A gente consegue editar as armaduras, né?
Aqui a gente consegue editar todas as armaduras, então a gente coloca as armaduras, tanto a armadura longitudinal como estribos, né? E aí copia e depois roda o projeto no caso de uma ATP. Então esse é o relatório, né? São os relatórios, já mostramos todos. Pessoal, então essa foi uma apresentação do Sysfund, né? Com ele realmente, o Sysfund ele dá muita segurança para o dimensionamento de stacks, por ele levar em consideração as cargas horizontais e os momentos, né? Ele faz os relatórios agrupados, ele é um sistema que não faz apenas uma análise isolada de um ponto de fundação, ele faz o processamento global, então essa parte de integração, né, do projeto inteiro, a gente tem o controle do projeto inteiro e uma produtividade realmente enorme aí para os seus projetos de estacas, né? Um programa extremamente confiável, né? Tem muitas empresas aí renomadas que estão utilizando o Sysfund. Então, caso você se interesse, fale com a gente que a gente pode tirar suas dúvidas e dar maiores informações também. Ok? Foi um prazer fazer essa apresentação. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.